O que acontece quando um deus resolve se envolver com uma mortal? Bom, dependendo da situação, você pode conseguir ou o maior herói da história da Grécia, ou o cavalo mais famoso da mitologia grega, que por acaso são primos. Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao Qual é a História. E como prometido, eu tô trazendo aqui a parte 2 da árvore genealógica da mitologia grega. E caso você não tenha visto a parte 1, não precisa se preocupar. Eu vou deixar o link pra ela no final desse vídeo aqui. Então assim que acabar esse vídeo, você pode ir lá dar uma olhadinha. Então, esse vídeo aqui vai continuar do exato ponto de onde o último parou. E pra quem não lembra, no último vídeo eu falei sobre os deuses primordiais, os titãs e os deuses do Olimpo, que são basicamente os personagens principais da maioria dos contos da mitologia. Mas existe uma camada não tão poderosa dessa árvore genealógica que também fez o seu nome na mitologia grega. Um semideus é basicamente um filho de deus ou deusa com algum mortal. Um ser com poder inferior aos deuses, mas superior a todo o resto da humanidade. E graças a isso, muitos deles eram encarregados de grandes desafios, muitas vezes relacionados a monstros, o que fez com que muitos deles recebessem o título de heróis. Então, começando pelos filhos do cara que mais colaborou para essa geração de heróis da mitologia grega, eu vou começar falando dos filhos do Trovoada. Começando por um dos mais famosos, Perseu, filho de Zeus com a princesa Danae. O rei de Argos, Acrísio, queria saber quando ele teria um herdeiro homem, então ele foi perguntar até o oráculo de Delfos. E o oráculo revelou para ele que ele teria um neto que o mataria. Então, para evitar isso, o rei trancou a princesa Danae em uma torre para que ela nunca pudesse ter filhos. Então, nesse momento, Zeus, que já estava de olho na princesa, resolveu sacanear o velho. Ele se transformou em uma chuva de ouro, entrou por uma rachadura no teto e começou a pingar sobre a princesa. E disso, ela engravidou. Eu acho que esse povo não teve aula de biologia na escola. Não é assim que funciona. Então, ainda com medo da morte, o rei colocou a princesa e o bebê dentro de uma arca e soltou eles no oceano para que os deuses decidissem o seu destino. Só que acontece que o rei dos deuses era o pai do moleque, então eles chegaram em segurança numa ilha onde foram acolhidos por um grupo de pescadores. Então os anos foram passando, Perseu cresceu, rima não intencional, e quando ele se tornou um adulto, ele matou a temível Medusa, assim se tornando o maior herói da sua época. E um pouco mais pra frente, ele acabou acidentalmente matando seu avô e se tornando o rei de Tirinto. E não, eu não errei o nome da cidade, eu sei que o velho era rei de Argos. Aconteceu muita coisa nessa história. E outro filho do Relâmpago McQueen que também se tornou rei foi Minos, o rei da ilha de Creta. Ele é filho da princesa Europa com Zeus, que na época tinha se transformado em um touro para poder sequestrar e ficar com a princesa sem que a sua esposa Hera desconfiasse. O rei Minos se casou com Pasífae, filha de Hélio com uma das Oceanides. E alguns anos depois, durante uma oferenda ao deus Poseidon, ele escondeu seu melhor touro e ofereceu um touro mais fraco ao deus do mar. Então Poseidon descobriu a malandragem e, enfurecido com aquilo, fez com que o touro ficasse fora de controle e que a rainha Pasífae se apaixonasse por ele. Então dessa relação nasceu o terrível Minotauro, um monstro irracional, metade touro e metade homem. Então, na intenção de conter essa terrível criatura, o rei Minos ordenou que fosse construído um grande labirinto e que o monstro fosse preso dentro dele. E só uma curiosidade aqui, esse touro que é pai do Minotauro é o famoso touro de Creta que o Hércules teve que capturar durante um dos seus trabalhos. Mas Zeus também teve filhos semideuses que eram gêmeos, que foi o caso de Pólux e Helena de Troia. A história conta que a mãe dos dois, a rainha Leda, era recém-casada com Tíndaro, o rei de Esparta da época. E como ela era recém-casada, Zeus sabia que ela não aceitaria dormir com ele. Então, enquanto ela estava tomando banho no riacho, Zeus se aproximou dela na forma de um cisne e deitou sobre o colo dela. A partir daí eu não sei como ele conseguiu engravidar ela sem ela perceber, mas ele conseguiu. E como se isso não fosse suficiente, ela tinha engravidado recentemente do seu marido. Então, a rainha deu à luz a 4 filhos. Só que o mais bizarro de tudo é que eles não nasceram de uma forma normal. A rainha botou 2 ovos gigantes e as crianças nasceram de dentro deles. Se algum momento na vida você conseguir encontrar alguma história mais bizarra do que as da mitologia, eu acho que você está indo um pouco longe demais, amiguinho. Então, de dentro de um desses ovos nasceram Pólux e Helena, filhos de Zeus, e do outro nasceram Castor e... pera aí que eu tenho que ler o nome dessa desgraçada. Clitemnestra. Parece feitiço de Chapolin Colorado?
Então os anos foram se passando e os irmãos Castor e Pólux se tornaram uma dupla inseparável. Então, já adultos, eles foram levados por Hermes até a cidade de Pelene, onde Castor se tornou um grande domador de cavalos e Pólux, como era imortal, se tornou um grande lutador. Porém, essa região onde eles viviam tinha um sério problema com ataques de piratas. Então, percebendo isso, os Super Gêmeos Ativar decidiram resolver o problema. Tendo eles recebido treinamento espartano e Pólux sendo imortal, eles derrotaram os piratas de mãos vazias e sem ajuda nenhuma, o que os consagrou como grandes heróis na Grécia. Algum tempo depois, eles foram convidados pelo Jasão para fazer parte dos Argonautas e sair em uma viagem em busca do Velocino de Ouro. Mas a sua principal batalha aconteceu quando eles voltaram dessa viagem, porque durante as suas aventuras, Castor e Pólux se apaixonaram por uma mortal chamada Hilária e pela deusa da lua, Fibe, aquela mesma que eu falei no vídeo anterior. Mas quando eles voltaram da sua viagem com Jasão, eles descobriram que as duas tinham sido sequestradas pelos irmãos Idas e Linceu, que pretendiam se casar à força com as duas. Então os irmãos foram resgatá-las, mas durante a batalha, o Castor acabou sendo fatalmente ferido e acabou morrendo. Então Pólux, completamente desesperado pelo amor do seu irmão, pediu ao seu pai que o trouxesse de volta à vida. Mas Zeus não podia interferir nos domínios do Hades. Então o máximo que ele conseguiu fazer foi dizer ao Pólux que ele poderia alternar entre a vida e a morte com seu irmão. Então a cada dia, um dos irmãos ia para o submundo e o outro voltava à vida. Então, com o passar do tempo, Zeus, percebendo o amor que os irmãos tinham entre si, resolveu imortalizar os dois, transformando eles na constelação de Gêmeos. Então, antes de falar dos filhos do próximo deus, eu não poderia deixar de falar do filho mais famoso de Zeus, Hércules, que curiosamente, além de ser irmão do Perseu, também é bisneto dele. É isso que acontece quando seu pai é um deus imortal que não sabe manter o zíper fechado. O Hércules é um cara que dispensa apresentações. Um dos caras mais famosos da mitologia grega, maior herói da Grécia que completou os 12 trabalhos mais difíceis da história e o filho mais famoso de Zeus. Mas além de tudo isso, ele também era um dos tripulantes dos Argonautas que eu comentei antes. Ou seja, ele estava atrás do Velocino de Ouro junto com seus irmãos Castor e Pólux. Mas mesmo que ele seja um grande contribuinte da área, Zeus não foi o único que teve filhos semideuses. Porque o seu irmão Poseidon também teve um filho chamado Belerofonte, o grande herói que derrotou a terrível Quimera, o monstro com corpo e cabeça de leão, uma segunda cabeça de bode e uma cauda com cabeça de serpente. Um monstrinho bem gente fina, mas também sendo filho de quem é não podia ser diferente, né? Mas o Belerofonte não derrotou a Quimera sozinho, porque ele teve a ajuda do seu irmão, que eu vou falar daqui a pouco. Porque agora eu vou falar de outro herói muito importante que também é filho do Poseidon, Teseu, o principal responsável por derrotar o feroz Minotauro. E depois disso ele se tornou o rei de Atenas, o que possibilitou que o Hércules cumprisse o seu 12º trabalho. E esse cara se tornou rei porque na mesma noite que o Poseidon dormiu com a princesa Etra, mãe de Teseu, o rei Egeu também dormiu com ela. E por causa disso o rei Egeu acabou achando que o Teseu era seu filho. Então depois que o rei morreu, o Teseu se tornou o rei de Atenas. E a morte desse rei foi de um jeito que qualquer um que ouvir vai falar, tá de sacanagem que foi isso. Mas muito em breve eu vou fazer um vídeo contando a história do labirinto do Minotauro e nesse vídeo eu conto direito como foi a morte desse rei. Mas eu já vou adiantando que o Teseu é uma anta. Agora esse cara que eu vou falar vai ser o último filho semideus do Poseidon que eu vou falar nesse vídeo. E também não foi ele que ajudou o Belerofonte. Agenor, que no geral não tem nada de muito especial sobre ele. Tirando o fato que ele é o pai da princesa Europa, que no futuro seria raptada por Zeus, assim gerando o rei Minos, o que geraria toda a confusão com o Minotauro, assim permitindo que o Teseu se tornasse rei de Atenas, e no futuro permitindo que o Hércules cumprisse seu último trabalho. Acho que no final das contas tinha alguma coisa especial sobre ele. Mas Ares também teve duas filhas que eram semideusas. A rainha das Amazonas, Hipólita, assim como a sua irmã mais nova, Etíope. Elas são filhas do Ares com a primeira rainha das Amazonas, Otrera. E além desse povo todo, também teve uma outra deusa que teve um filho semideus, Tétis, que não é a Tétis que eu falei no último vídeo. Essa Tétis aqui é neta da Tétis de lá. Essa Tétis teve um filho que infelizmente não ficou muito conhecido. Um cara chamado Aquiles. É dito que quando Aquiles nasceu, a sua mãe queria torná-lo imortal. Então ela o teria coberto de ambrosia, que basicamente é um doce que só os deuses podem comer sem morrer. Depois disso, ela o colocou sobre o fogo para que o seu corpo mortal fosse queimado e ele se tornasse um deus imortal.
Mas o pai da Aquiles acabou interrompendo ela durante o processo e graças a isso, uma pequena parte do corpo dele não foi queimada, os seus calcanhares, sendo eles a sua maior e talvez única fraqueza. E é por isso que quando uma pessoa tem um ponto fraco muito visível, as outras pessoas costumam falar que aquele é o calcanhar de Aquiles dela. E agora só uma coisinha, eu fico imaginando o pai do Aquiles chegando em casa e vendo a cena da mãe dele colocando ele sobre o fogo. Dá pra imaginar por que ele interrompeu aquilo ali, né? Então com esse, que é provavelmente um dos heróis mais famosos da mitologia grega, eu finalizo a parte dos semideuses. E com isso eu posso começar uma parte um pouco mais monstruosa. Nem só de príncipes e princesas se faz a mitologia grega. Alguns deuses tiveram uns filhos feios que só o diabo. Começando desde lá atrás com os hecatônqueros, que são monstros de 100 braços e 50 cabeças, que lutarão ao lado de Zeus contra Cronos na Titanomaquia, assim como seus irmãos, os Ciclopes, que desde aquela época são os ferreiros oficiais de Zeus, responsáveis por manter abastecido seu estoque de raios. Ambos são filhos de Gaia com Urano, que foram presos no Tártaro pelo seu pai, até que Zeus chegou lá e libertou eles. Mas nem tudo que sai do Tártaro é aliado de Zeus, porque alguns anos depois, a Gaia junto com seu irmão Tártaro geraram a mais terrível de todas as criaturas, o monstro Tifão, que logo após sair do Tártaro foi responsável pela pior derrota que Zeus já sofreu, sendo que o rei do Olimpo foi literalmente despedaçado. Mas antes do Tifão ser derrotado, ele teve muitos filhos com a sua esposa Equidna, que a ponto de curiosidade é neta do Pontos com a Gaia. E os filhos deles são a Hidra de Lerna, o Leão de Nemeia, a Quimera, lembra que eu falei dos pais dela? A Esfinge, o Dragão Ladon e o Cérbero, que é o meu favorito de todos esses aqui que eu falei. Tamo junto! Na mitologia também temos o Ciclope Polifemo, que é filho do Poseidon, e o Guardião do Velocino de Ouro, que os argonautas queriam encontrar. Mas o Cabeça de Alga é outro que não sabe guardar o marisco dele e teve vários filhos, sendo que um deles é o Pégaso, que para deixar mais estranho é filho do Poseidon com a Medusa. E para deixar mais estranho ainda, ele nasceu do corpo morto da Medusa depois que ela foi morta pelo Perseu. E mais pra frente, ele ajudaria o seu irmão Belerofonte a derrotar a Quimera. E no futuro se tornaria a constelação de Pégaso. Mas o Poseidon também arranjou uma esposa para acalmar o seu coração tempestuoso. Quer dizer, na verdade foi um golfinho que arranjou uma mulher pra ele, mas tá valendo. Anfitrite, esposa do Poseidon e a deusa das águas calmas. Ela, junto com seu marido, tiveram um filho que eles chamaram de Tritão, que no futuro, quando ele atingiu a idade adulta, se tornou o rei dos mares. E também o pai da Ariel da Pequena Sereia. Esses foram todos os filhos do Poseidon que eu consegui me lembrar. E não veio falar de Percy Jackson não, porque já é um outro assunto completamente diferente. Então com isso, eu finalmente finalizo a árvore genealógica da mitologia grega. Ou será que não? Nessa categoria aqui eu coloquei alguns personagens que eu não consegui identificar uma categoria para eles, mas eles são muito importantes para deixar sem falar. As Moiras. Em algumas versões elas são filhas da deusa Nix com seu irmão Erebo, mas em outras elas são netas desses dois, filhas do deus Destino, Moros. O que combinaria, já que elas são as senhoras do destino e aquelas que decidem quase completamente o destino de uma pessoa, inclusive o momento em que essa pessoa vai morrer. E quando isso acontece, quem cuida dos defuntos é o seu irmão Caronte. Ele é o responsável por levar a alma dos mortos do rio Estige até o palácio do Hades, onde eles vão ser julgados. Mas agora sim eu finalizo a árvore genealógica dos deuses. Deve ter tido uma parte de personagens que eu esqueci de falar, mas eu acho que os principais eu consegui colocar aqui. Então, se você ainda não for inscrito aqui no canal, clica no botão de inscrever-se aqui embaixo e ativa o sininho das notificações, porque assim você não perde nenhum vídeo que eu trouxer por aqui. Além disso, não se esquece de deixar o seu like e seu comentário aqui embaixo, porque assim o YouTube entende que você gosta do canal. E com isso, ele recomenda o vídeo para mais pessoas. Por hoje, fiquei com o meu muito obrigado e fui!